Olá, você! Estamos aqui com o primeiro podcast Humanos Literário. É isso aí, aqui é o seu espaço de escrita e de leitura. Eu sou o Jair Donato e a partir deste momento nós teremos um bate-papo muito bacana com dicas, com entrevistas, sobre tudo o que acontece neste universo. Como que está a sua leitura? Sempre começo Humanos Literário com esta pergunta: o que você já leu hoje? Quantos parágrafos? Nesta semana, estamos ainda no início. Muito bom estar sempre em dia com a leitura. Nós vamos ver os benefícios da leitura, viu? Ler, obter informações é muito mais do que ter conhecimento, tem inclusive a ver com a saúde mental. Muito bem, mas eu quero apresentar para início do nosso podcast o meu colega de apresentação da nossa edição a partir de agora, que é o Leandro Dornelles. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jair. Sejam todos bem-vindos. Gente, olha, mais uma vez estou super feliz. Por quê? Se eu falar um pouquinho do Humanos Literário, né? Tudo começou com uma ideia, né, Jair? Sim. Quando eu peguei e decidi gravar um programa chamado Minutos com o Editor. Verdade. Deu tudo errado, porque eu fazia na própria editora, no barulho, no furdunço que tinha lá das pessoas correndo para lá e para cá. Então recebia autores, às vezes fazíamos até online. Aí de repente veio a ideia de a gente criar então o programa, né, Humanos Literário. E graças a Deus estamos aqui passando por um upgrade, né? Mas antes de chegar no Humanos Literário, Leandro, houve uma evolução, houve outras edições, né? Teve o Negócio de Livro. Houve Negócio de Livro, que se você procurar ainda vai encontrar no YouTube. Sim. Negócio de Livro, que era justamente para tratar literatura e negócio e como que o livro impacta, né, na questão da economia. Então esse era o objetivo do programa. E que também não é diferente hoje do Humanos Literário também. Mas, Leandro, uma coisa importante é que a pandemia possibilitou muito para que a gente produzisse mais conteúdo para a internet. O início no Humanos Literário, o primeiro programa que você citou, como que era o nome mesmo? Minutos com o Editor. Antes disso teve Sacola Humanos, você não está lembrado? Nossa, Sacola Humanos, quando cara, tinha livraria, é era o Sacola Humanos. Então, assim, a produção era mínima. Então, com o evento da pandemia, a gente pode sempre tirar uma boa lição de tudo, gente. Isso que é a verdade. Então, com a pandemia, a gente passou a produzir mais conteúdos. Eu e o Leandro criou vários programas. A gente foi para a rádio, depois a gente foi para a rede social. E nós estamos aqui com a nova versão do Humanos Literário, que é um programa que também reúne autores, né, Leandro? A gente tem encontros de leitores, chamado Humanos Literário. E esta versão é para que a gente possa compartilhar o que acontece no mundo da escrita, no mundo da literatura. Nós temos lançamentos aqui que a gente vai apresentar, os últimos lançamentos também que a gente teve, para o maior número de pessoas. Então, Leandro, seja bem-vindo. Eu quero apresentar com o meu colega Leandro, ele é o diretor-presidente da Humanos Editora, é um grande empreendedor, é o editor nato, o primeiro editor da editora, que há 12 anos está aí no mercado. Depois que eu assumi essa função, Leandro me passou esse bastão aí de editor geral, mas esse aqui é o cara, viu? Então, você que tem seu livro aí, que pensa em publicar, entre em contato. Eu já conheço o portal humanoseditora.com.br. Eu sempre lembro, é humanos com a letra U, certo? humanoseditora.com.br. E lá você conhece, além da diversidade de gêneros publicados pela Humanos Editora, você também pode saber como é que você pode publicar os seus escritos. E olha que escrever é um ato terapêutico. Nós vamos falar sobre todos esses efeitos aí ligados à saúde mental. Leandro, vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Gente, para estrear o nosso programa, Leandro, eu vou deixar com você para que você apresente o nosso nobre amigo e o prazer que é recebê-lo aqui hoje. Gente, antes de falar quem é o nosso convidado, a gente fez uma reunião, a gente pensou quem que a gente vai trazer. Porque assim, eu considero todas as pessoas que escrevem pela Humanos Editora ilustres, né? Porque são escritores, não é fácil escrever. Mas a gente sempre tem, né? Eu vou falar puxando assim sardinha para alguns lados, né? Desde o processo da escrita, também pelo profissionalismo, pelo trabalho que já vem desempenhando, principalmente na cultura. Não que os outros não façam isso. Nós temos escritores da Humanos que são recentes, que estão começando a gatinhar agora, né, na cultura. Mas é uma honra, é uma satisfação recebermos aqui Maestro Fabrício. E agora oficialmente como escritor também, né? Escritor! Então, realmente, seja bem-vindo, Maestro. Obrigado, meus amigos. Estou feliz demais e pela estreia, né, do Humanos Literário Podcast, que é uma dessas evoluções que você falou da pandemia, né? Todo mundo
Você evoluiu enfim, estou muito feliz, estou honrado, nervoso de estar com vocês aqui, mas tenho certeza que vai ser um belo bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Assim, a ideia é essa mesmo, é um bate-papo. Maestro Fabrício é conhecido não só no Mato Grosso, no nosso estado, como no Brasil inteiro, pelo seu relevante trabalho na área da música. E é muito bacana conhecer agora o outro lado do Maestro Fabrício, que é o lado escritor. E aqui está, eu gostaria de apresentar aqui, este é o livro lançado pelo Maestro Fabrício. Esse aqui é, olha, um belo marcador que acompanha o livro. Outros ensaios. E o maestro vai compartilhar conosco nesse podcast o que ele traz, o que ele apresenta aqui como escritor, uma arte que ele já há um bom tempo desenvolve, não é isso, maestro? Escrevendo para sites. É verdade. A escrita, eu sempre trabalhei com música, né? Então, e a música, ela tem várias partes composicionais e que, unindo várias partes específicas, formam o todo, né? Dentre elas, a letra, né? A letra é uma coisa muito importante na música, principalmente na música popular, né? Eu tenho uma formação bastante erudita, sou maestro, orquestra sinfônica, sempre fiz música erudita, mas sempre fiz música popular também. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a letra, né? E eu sempre tentei escrever, né? Tentei escrever e tem algumas coisas escritas em termos de música, né? Mas com a maturidade, né? Com a maturidade, eu estou falando disso de uns 20 anos para trás, né? Eu estou com 48, né? Então a gente vai ficando numa certa idade, a gente quer colocar para fora aquilo que faz parte da reflexão, né? Da sua vida. Então eu sempre gostei muito de escrever sobre temas que não fossem simplesmente musicais, mas podem ser também, né? Então, escrevi para sites muitos anos, escrevo para sites muitos anos e sempre com alguma fluidez, né, com a periodicidade ou não, né? Nunca foi um compromisso muito formal, né? Mas de um tempo para cá eu comecei a me forçar a escrever com mais fluidez, né? E aí vi que tinha bastante coisa interessante escrita, né? E periódicos, né? De determinados momentos da história do país, da minha cidade, da minha vida, das minhas reflexões, né? Sim. E com essas experiências todas de vida, né? 2 anos atrás eu fui candidato a vice-prefeito de Cuiabá, da minha cidade, né? Então vi coisas, né? Aprendi muito, né? E a reflexão de escrever ela é muito legal porque você tem tempo e você revisa as suas próprias ideias, né? Então, você no arrobo do calor da ideia, você pode até escrever, mas a partir do momento que você escreve, você tem a chance de rever isso. Isso é muito positivo, né? E eu aprendi muito com isso. Enfim, aí resolvi juntar todo o material. E é bacana, maestro, que você, enquanto músico, mas a sua escrita traz aí a sua visão crítica que você tem do mundo, política, sociedade. Você acabou de falar de um outro lado, o seu movimento, que você entrou na política, né, para poder contribuir como agente de mudança. Isso é importante. E através da escrita, no próprio livro, quero que você fale um pouquinho sobre a importância de você ter dividido em partes, você traz assuntos diferentes. Isso reflete o quê? Mesmo você sendo um profissional dedicado à música, mas que você expressa ali o seu pensamento crítico. Isso é importante, né? Então, da importância de conhecer a obra, de ler a obra, porque a arte, a escrita, a literatura e a música, elas são artes distintas, mas que caminham historicamente por longos anos, né? Por décadas, por milênios, não é isso? Mas... Se você fizer o tratamento umbilical dela, você tem uma obra completa, né? Então, é bem isso que você coloca. As experiências da vida, elas são muito, muito interessantes, né? Porque você não planeja muitas vezes as coisas que acontecem, né? Por isso que é legal registrar. Você estava falando que quem tem vontade de escrever, primeiro conselho que eu dou, escreva. Sem medo do julgamento, sem medo da crítica, né? Até porque, por exemplo, na Humanos você tem gente que te ajuda a pensar o formato, o modelo, né? Então, escreva. Esse é o primeiro conselho que eu dou aqui. Bote para fora todas as suas ideias. E eu, Jair e Leandro, sempre fui um entusiasta do além da minha profissão, né? Eu sou músico, mas eu sempre li muito, sempre gostei de estudar, né? Estudar sempre foi uma prática na minha família, então isso me é muito natural,
né? E escrever sobre as coisas da vida, além música, é uma experiência muito bacana também, né? Primeiro porque você passa a observar as coisas sobre um outro prisma, né? Com maior detalhamento. Muitos dos meus artigos, eles têm dados, né? Factuais, às vezes, né? Daquele período, mas são dados que eu vou buscar numa perspectiva quase acadêmica, sem querer ser muito chato, né? Nem pedante. Mas como eu estou muito ligado a uma universidade, né? O ato de escrever também eu desenvolvi muito quando eu morei em Campinas, fazendo pós-graduação na Unicamp, né? Então eu já escrevia muito, né? E aí a coisa de trazer os dados, né? Pesquisar dados e referenciar o seu texto em cima de dados. E aí mais para frente colocar a sua impressão sobre aquilo, né? Então eu tenho muito disso, né? Os meus textos estão muito nesse sentido. E quando pensei no livro, a gente pensou exatamente nessa divisão, quer dizer, em 3 partes, né? Por exemplo, porque aí eu trago um pouco da história da música. Um concerto para instrumento, né? Geralmente, na maioria das vezes, é dividido em 3 partes, né? Uma parte primeira alegre, festiva, jovial, energética, né? Uma segunda parte um pouco mais reflexiva, um pouco mais, que a gente chama de mais lenta, né? Uma parte mais tranquila, né? E uma terceira parte explosiva, né? Cheia de coisas boas e alegrias, né? Então, um allegro, um andante ou um adagio e um vivace, que são 3 expressões italianas que a gente classifica os 3 movimentos de um concerto, por exemplo, para instrumento e orquestra. Então foi a sugestão que a gente colocou no livro de 3 partes, né? Bem claras. A primeira parte, uma parte falando sobre música, das minhas experiências sobre música, né? De história da música, por exemplo, os 3 primeiros capítulos são a história da orquestra, né? Desde da Renascença, desde do período grego, né? Antes da Renascença, e trazendo isso até os dias atuais das orquestras modernas, né? E vários assuntos sobre música, né? Bem, não pedagógico, mas de curiosidades, de coisas bacanas sobre música. O segundo capítulo um pouco mais reflexivo, sobre educação, né? Eu sou oriundo da UFMT, eu tenho uma ligação muito forte com a UFMT, então falar sobre educação é uma coisa que me dá muito prazer, as minhas reflexões, né? E uma terceira parte um pouco mais ácida, né? Que são os meus pensamentos políticos, né? Muita crítica com elegância, com dados, mas críticas principalmente necessárias, né? Necessárias, né? Os últimos ministros da educação, por exemplo, são lastimáveis. Eu tenho capítulos destinados a isso, principalmente ao ex-ministro Milton Ribeiro, que para mim foi uma lástima, né? Dentre um deles que eu gosto muito é quando ele fala que a universidade é para poucos. E eu faço um contraponto a isso. Com muita elegância, mas faço, né? Então, assim, são os 3 capítulos, 3 partes desse livro. São 44 artigos, né? E outros ensaios é porque eu sou um praticante de ensaios, né? Eu vivo de ensaios para fazer as apresentações artísticas. Então são os meus outros ensaios que eu tenho muito prazer de apresentar à sociedade e estou muito feliz com o resultado. Ensaios musicais e aqui são ensaios literários, ensaios literários, né? Leandro, e uma coisa interessante que ele coloca é a importância de tirar os textos da gaveta. A gente fala dos escritores de gaveta, né? Muitos escritores tinham medo de apresentar, né, o que publicaram e depois se tornaram... Não, e ele falando aqui, né, parece uma coisa fantástica, assim, de outro mundo, né? Porque, primeiro, o livro dele tá bem esquadrinhado, bem esquematizado, né? Só que antes de fazer todo esse processo de esquematização, de esquadrinhamento, que é de toda a obra, basicamente, que a gente tem que fazer, é esse processo da criatividade, da intuição. E é até uma pergunta que eu quero fazer para você, porque você construiu um livro, né, com dados, com referências, com experiências, principalmente também de todo o seu trabalho já de anos, e também, eu acredito que você trouxe também bastante referência, bastante conhecimento do período que você saiu como candidato a vice-prefeito, né? Acredito que isso contribuiu bastante também para essa outra parte do livro, que é um pouco mais ácida, como você falou, mas que eu julgo até necessária e extremamente importante. Mas nesse processo todo, para construir todas essas etapas, você utilizou da intuição? Eu estou perguntando porque tem pessoas que acham que para você também criar projetos que sejam muito complexos, você não utilizaria de intuição,
né? E na realidade a gente sabe que precisa. Mas você conseguiu identificar isso? Que, peraí, cara, isso é intuição? Eu não ia colocar isso, mas de repente eu tive que colocar? Com certeza, tem muito de intuição. Até porque não é a minha área de trabalho, né? Então eu não estava em momento algum na minha zona de conforto, né? Então eu contei muito com ela. Por exemplo, definir assunto. Uma coisa que para mim é muito intuitiva é definir título de artigo. Tem que ser uma coisa muito refinada, muito cuidadosa, que com 2, 3 palavras você tem que dar um gancho em quem você quer que leia, né? Então isso é muita intuição. E eu, particularmente, parafraseando o ministro Gilmar Mendes, modéstia às favas, eu gosto muito do meu exercício de colocar a título em artigo, né? Então é muito intuitivo. Temas, por exemplo, né? Não falar sempre, obviamente, sobre os temas da semana, mas ir buscar outras reflexões, né? Então eu conto muito com isso. Eu gosto muito, inclusive do meu trabalho musical, no meu trabalho como gestor público, eu conto muito com a minha intuição. Eu acho que é uma característica do artista muito latente, sabe? E eu não sou daqueles que negam, não. Eu ouço. Eu sou muito cartesiano às vezes também. Sim. Né? Paro, reflito, né? Não sou daqueles muito empolgados, mas a intuição, acho que num trabalho artístico é fundamental, né? Fundamental. Agora, outra questão que também estou curioso para te perguntar, quando você está nessa dúvida, nessa inquietação na escrita, e eu já estou perguntando para dar uma colherzinha de chá para quem gosta de escrever e está pensando em escrever. Quando você está na dúvida do seu capítulo ou do seu artigo, você aumenta ele ou você retira? Então você está construindo lá o capítulo, você fala, cara, tá, não sei, tá faltando alguma coisa. Você coloca mais conteúdo ou você elimina conteúdo? Como eu escrevo muito para artigos, digamos assim, curtos, né? Eu tenho uma preocupação de não ficar muito cansativo. Sim. Né? Eu ainda vou me aventurar por uma história um pouco mais longa. Mas como eu me programei para este meu livro recolher os meus artigos e estava escrevendo, eu tenho sempre uma preocupação em dar um texto de qualidade para o meu leitor, com dados, com números, com uma coesão, né, literária, mas sem ficar cansativo, sem querer ser professoral demais, né? Porque eu acho que fica chato. Sim. Os meus artigos são de site, são de jornal, são de leituras rápidas, né? Sem ser superficial. Né? Isso é uma preocupação que eu tenho. Então eu vou muito pela razoabilidade da informação que eu quero dar, né? Pela metrificação do pensamento, o que eu preciso dizer. Né? É uma crítica, é um elogio, é um artigo leve, é uma coisa que eu quero tensionar um pouco mais. Né? Então eu preciso sempre traçar esse planejamento anterior. Né? E assim, uma coisa que me é muito cara é o planejamento. E esse planejamento ele tem um número de páginas, ele tem um número de caracteres, né? Até porque sempre quando você vai escrever num site, numa matéria, você tem uma encomenda de tamanho, né? E eu gosto muito de textos rápidos, sabe? Sim. Eu acho que quem escreve o que gostaria de dizer com qualidade rapidamente é um bom escritor. Então, isso fez com que seu livro ficasse numa colocalidade, de forma bem coloquial. A linguagem leve, né, Leandro? Alguém pode pensar, nossa, o livro do maestro vai ser... Não é um livro técnico, não é um livro extremamente pedagógico. Excelente leitura, muito leve. Sua pergunta, Leandro, é uma excelente dica aí para quem está escrevendo, porque escrever é isso mesmo, não é encher, não é, sabe, deixar um texto muito prolixo. Aliás, uma dica bacana para você que está começando a escrever, quando você escrever o seu texto, ver que está pronto, ou tem um parágrafo que não esteja bem claro e você querer inserir um outro, isso é muito arriscado. A dúvida, quando eu ler um texto e ver que ele está bem rebuscado, não está claro, sem medo de errar, retire. Na maior parte das vezes, a probabilidade é enorme. E para um texto jornalístico, então, a gente tem a questão de caracteres e a objetividade, né? Para passar e fazer a leitura, né, Jair? Fazer quantas vezes for necessário. E mais do que isso, eu sempre falo, manda para alguém crítico fazer essa leitura. Sempre é importante alguém dar uma revisada. Eu faço muito isso, sabe? Às vezes eu sento e vamos escrevendo... E a retirada de assuntos ela é muito importante, porque às vezes você fica se repetindo. Né? Você repete ideias sobre outras palavras. Você quer ser tão explicativo que você começa a ficar redundante. Sim.
Então é importante você vir com calma e tranquilidade e fazer uma seleção para que o seu texto, e aí pode ser jornalístico, pode ser informativo, o que for, você dê o recado sem ser cansativo, sem ser pedagógico demais, sem ser cansativo, sem ser chato, né? Sem ser muito prolixo, né? E ao mesmo tempo não ser muito rasante, né? Muito superficial. Minimamente com uma profundidade para você poder informar quem está lendo. Ninguém lê você porque você é só sua mãe, né? Que lê de graça, né? Mas as pessoas que estão lendo, né, querem, no mínimo, duas coisas. Ou querem se divertir ou querem se informar. Então eu tenho como premissa isso. Eu gosto muito de uma coisa no texto, maestro, que é a maturidade, a maturação, não é nem maturidade, a maturação do texto. Né? Então, nada melhor do que você escrever. Pode ser um artigo, ou se você está compondo um livro, um capítulo, uma parte, no dia seguinte você lê. Nossa, fantástico. E a alma da escrita é a revisão. Né? Então, Leandro sabe, sempre, se eu vou publicar um artigo, já cheguei a revisar 10 vezes um artigo. E aí quando publica, nossa, não tinha isso aqui que tinha que revisar. Então, revisar. E aí vem a revisão ortográfica, mas vem a revisão intelectual também de ideias, que é tão importante quanto, né? Sim. Escreva com vinho e revise com café, né? Exato. Olha, eu vou confessar que eu tenho uma certa melindragem na escrita, porque o Jair conhece muito bem, né, Jair? O Jair que é o responsável por fazer a revisão de ideias dos meus livros. Eu só escrevo uma única vez. Isso é fato. Eu só escrevo uma única vez, escrevo um único assunto em um único livro e eu não dou continuidade naquele livro. Então, eu sempre tenho livros com assuntos diferentes. Só que as minhas escritas, também por serem intuitivas, outras também por observar o cenário que eu estou inserido, principalmente voltando para a questão dos trabalhos sociais, que há muito tempo eu já desenvolvo também, elas são sempre únicas, em uma mão contínua. Eu acabo uma escrita, eu não me dedico a fazer a leitura. Isso é um fato, tá? Gente, não façam isso. Isso é um erro gravíssimo. O escritor tem que ler e reler. Este é meu estilo. Eu não consigo ler o que eu escrevi. Eu passo para o Jair fazer ou para uma outra pessoa. Mas geralmente é o Jair que faz essa leitura, essa revisão. E ele já está tão acostumado com o meu estilo de escrita que ele sabe exatamente o que pode cortar e o que não pode cortar. Só que isso é um estilo meu, né? É um estilo que eu gosto muito. E se você falar, Leandro, você fala sobre o seu livro? Eu não falo sobre o meu livro. Eu não consigo falar sobre o meu livro. É basicamente, eu entreguei ele para a sociedade, é como se eu tivesse um sentimento de não pertencer a ele mais, e nem ele a mim. Só que isso, para mim, acabou sendo um processo muito gostoso. Porque eu não tenho apego, eu não tenho sofrimento. Eu já vi pessoas, uma única pessoa até hoje que fez uma crítica muito boa, positiva em relação ao meu livro, falou, olha, não concordei com nada do que você escreveu, para mim é muito fantasia, muito utópico, mas você escreve muito bem. Então quer dizer que tocou ela de alguma maneira. Claro. Né? Sim. Mas esse é meu estilo. E a versão dela, né? Exatamente. E é bom respeitar isso, né? Os estilos de cada um, né? Então você tem o seu estilo, é muito, muito bacana. Maestro, quais são seus gêneros preferidos de leitura? Desde a infância, o que mudou? Desde a adolescência, o que você lê hoje? Jair, eu gosto muito de biografias. Acho que é uma coisa que me inspira demais. Estou lendo agora a biografia da Viola Davis, que é uma pessoa assim... Teve no Brasil há poucos dias, hein? Teve no Brasil, teve fazendo a divulgação do livro A Mulher Rei, perdão, do filme Rei, que é uma crítica importante também ao lugar da mulher, né? Conta a história de uma tribo, não vou dar spoiler aqui, mas vão assistir, uma tribo de mulheres, né? Guerreiras, e ela fala um pouco por que não é a rainha e sim a mulher rei. Então tem toda uma questão aí importante, né? Eu terminei de ler a biografia do Bernstein. Eu tirei um pouco esse ano para dar depois do livro, para dar uma curtida em relação a biografias, porque eu estava precisando me inspirar um pouco. Então eu fui atrás das pessoas que eu gosto muito. Terminei do Obama, terminei do Bernstein agora e estou começando a da Viola. Eu sou meio sazonal, assim, sabe? Depois da leitura do parto que saiu o meu livro, né? Porque acaba sendo um processo difícil. Você não lança um livro toda semana, ainda mais eu que sou músico, né? Que venho de experiências políticas, né? Que venho de uma série de coisas importantes. E eu quis dar uma aliviada um pouco. Tive um problema de vista também, então tive que adaptar com óculos, enfim, parei de ler um pouco, né? Para poder acomodar. E também depois do meu, quis dar uma acalmada um pouco. Mas eu gosto muito de leituras que me inspirem na vida pessoal.
sabe? De que me tragam algum tipo de conhecimento técnico e pessoal, né? De vida mesmo, Sim. né? Eu trabalho numa área, Jair e Leandro, muito difícil, né? Não é fácil você trabalhar com arte no Brasil. Não é fácil você trabalhar com música no Brasil. A maioria das pessoas tem um certo preconceito em relação a isso. A maioria dos pais, das famílias, não desejam que os seus filhos sejam artistas. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de refletir, e a leitura me traz isso. Então, experiências de pessoas bem-sucedidas me trazem alento, né? Para eu conversar com outras pessoas, para eu vir aqui e falar sobre uma carreira, de certa maneira, bem-sucedida que eu tenho, né? De experiências, de me aventurar em experiências como essa, né? Então, conversar com a sociedade, isso eu gosto muito de me inspirar, né? sobre a vida de outras pessoas. Eu terminei a biografia do Bernstein, Leonard Bernstein, um maestro americano, né? Judeu, né? Mais ou menos nascido na década de 30 ou 20, alguma coisa assim, falecido no final da década de 90, e que fez uma revolução na composição musical. Ele é autor, né, daquele filme importante, do musical importante que virou filme, né, chamado West Side Story, né, que teve um relançamento agora com Spielberg, muito bacana. E assim, toda uma história de luta, né, dele para trabalhar, para se especializar e ser um bom músico, né, no mercado altamente competitivo, qualitativo, que é o mercado americano, né? Enfim, eu trago isso para o Brasil, e isso faz com que eu faça uma reflexão muito profunda sobre isso, né? Então, Muito bacana. Você fala de uma característica importante na leitura, e temos isso em comum. Sou apaixonado pela biografia, autobiografia também, até porque são indicadores de caminhos também. Eu gosto de saber a história de vida de quem já está em patamares além do nosso, até para caminhos que a gente possa evitar ou possa potencializar, isso é importante. Então, você traz a influência que tem esse tipo de leitura, isso é muito bacana. Por falar em influência, eu gostaria de te perguntar, você teve suas influências para adentrar ao mundo da música há algumas décadas. Hoje, como que você vê no atual contexto da sociedade o interesse do jovem pelo mundo da música? eu acho assim, Jair, a gente tem uma quantidade tão grande de informações hoje disponível, né? Que isso, claro, é muito bom, isso é muito salutar. Mas isso também nos coloca um pacote de porcariadas, que isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, isso vai diretamente na tua pergunta. Eu posso me interessar sobre a quantidade enorme de coisas, mas e a qualidade em relação a isso, né? Então, hoje é muito difícil você tomar conta, né, do que, por exemplo, uma criança ouve, porque ele está sujeito a um bombardeio de informações, né? Eu, trazendo para minha realidade a coisa da biografia, eu sempre ouvi desde pequenininha minha mãe e minha avó cantando coisas, samba canção, coisas, né, da vida real delas, né? Principalmente da minha avó, sambas, né? Samba exaltação. Minha avó é de 1920, né? Já falecida. Minha mãe era de 1947, falecida também. Então, na minha casa sempre se propagou, sempre se consumiu muita coisa de qualidade de uma maneira natural. Lógico que eu fui influenciado pela televisão, eu sou muito influenciado pelos anos 80, né? Eu tenho 48 anos, eu sou fruto da geração dos anos 80, do rock nacional. Então eu sempre consumi muita coisa, mas eu sempre tive uma base teórica muito forte. Sempre estudei música, né? Então, se você pega essa base teórica, associa com as informações do mundo real, porque também você não pode pegar uma criança e isolá-la numa bolha de vidro, você só vai ouvir Mozart. Não existe isso, né? Então, se você pega uma base sólida e tempera isso e permite que essa base interaja com outros mecanismos culturais, eu acho isso muito legal. Então, hoje a criançada ela é sujeita a um bombardeio de informações, na sua grande maioria, de qualidade duvidosa. O que eu acho que falta? Falta ensino formal de música, de cultura. Para vocês terem uma ideia, em Cuiabá não há uma escola de música pública. Em Mato Grosso não há uma escola de música pública.
E aí, quando eu falo música, podemos falar de artes plásticas, de audiovisual, Sim. de literatura, de nada, não há. Então, você bombardeia uma geração com internet, com televisão aberta, com qualquer tipo de tranqueira, de funks dos mais inomináveis. Essa falta de incentivo enfraquece a influência, né? Para que tenham interesse. Você não contrapõe, você joga uma série de coisas e contrapõe com o quê? Você não contrapõe. Por isso que é importante ter orquestras, por isso que é importante ter bibliotecas públicas, por isso que é importante ter corais nas escolas, porque você faz um contraponto das coisas. Porque lá na frente o menino vai falar, não, isso aqui é importante para mim, eu até consumo alguma coisa assim, mas eu tenho uma base. Ou não, isso aqui não vale nada, eu quero mesmo fazer uma coisa meio instantânea, meio um achocolatado musical instantâneo que eu misturo e consumo e tô nem aí com o que vai ver. Então, é muito preocupante, Jair. Você traz uma questão muito preocupante, porque eu sou pai hoje, né? Eu tento dar aos meus filhos uma base mínima, mas eu não quero também fazê-los, né, embaixo da minha asa. Eu tenho que obrigar. Os meus filhos ouvem internet, têm acesso à internet, enfim. É muito preocupante isso, porque este equilíbrio eu sinto muita falta na moçada hoje, sabe? A falta de uma coisa um pouco mais formal, qualitativa, para balancear as coisas. Então, é uma coisa que me chama muita atenção, e eu, como trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso, na medida que posso, contribuo construindo programas, já para uma moçada que está no nível superior, né, no ensino superior, mas que tem acesso a cinema, que tem acesso a museu, que tem acesso a orquestra, que tem acesso a coral. Na UFMT isso é uma ilha, né, que a gente tenta minimamente, apesar de todas as dificuldades conjunturais financeiras, manter viva para poder fazer esse balanço social. Quanta necessidade, né, Leandro? Tanto disso quanto, como o maestro falou das bibliotecas, o quanto saudável seria, né, numa visão de estadista mesmo para os governantes, numa visão médio e longo prazo, temos mais bibliotecas disponíveis. O mundo da arte está mais presente ali, disponível. Né? Jair, você sabe que eu sou muito crítico, Fabrício, em relação a muitas coisas, principalmente a literatura. Então, se as pessoas me perguntarem o que você já leu de escritores clássicos, eu não perco tempo lendo. Essa é a minha opinião, tá? Porque nós temos excelentes escritores contemporâneos, com capacidades muito mais ainda avançadas do que os clássicos que nós temos. E hoje nós vemos aqui, pelo menos no estado de Mato Grosso, nós temos mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões de pessoas que não sabem o que é arte, mais de 3 milhões de pessoas que não têm acesso ao que é arte. Nós temos 3 milhões de pessoas que não sabem que nosso estado tem 4 editoras, que inclusive tem uma editora, né, que é focada exclusivamente na questão da cultura indígena. As pessoas daqui do estado não sabem disso. Essas editoras estão aqui, na capital. E aí, quando a gente recorre, principalmente aos secretários, secretário de educação e às secretarias de educação de cada município, nós levamos porta na cara. Porque quando a gente quer apresentar uma proposta ou de um trabalho, seja de música, seja de literatura, seja de oficina de escrita, eles não têm interesse. Quando a gente quer apresentar escritores, não só da Humanos, mas de outras editoras, como Tanta Tintas, Entre Linhas, a própria editora Sustentável, que é a que eu falei, que trabalha com questões indígenas. Quando você vai apresentar o material para as escolas, para as secretarias, são negados. Eles preferem trabalhar o que? Clássicos já, antigos, o que eu não tenho nada contra, ok? Mas a gente está tendo uma grande, assim, vamos dizer, escoamento, né, dos próprios alunos no quesito, por exemplo, nós temos um site hoje no Brasil, não vou falar o nome dele aqui, é um site que há muito tempo eu critiquei ele, em que o aluno baixa esse site, ele vai lá, ele faz um cadastro, ele cria a capa dele e ele publica o conteúdo dele. Ele mesmo escreve o livro dele. Então é um site muito bem frequentado pela adolescência. E eu já estive acessando esse site. Cara, tem escritas fantásticas, como também tem escritas, com todo respeito, que não deveria estar lá. Porque não tem uma supervisão de alguém com maturidade suficiente, não tem uma supervisão do próprio empreendimento desse site, é erros gramaticais, é erros de concordância, é erro de ideias, é incentivo a coisas negativas e que acabam passando. Mas justamente por quê? Porque a escola que deveria ser o berço, que a Secretaria de Educação que deveria ser o berço para acolher essas ideias que estão latejando na mente destas crianças, elas não fazem. Nós passamos por um episódio, não vou dizer também o nome aqui, de uma cidade em específica que entrou em contato para adquirir uma quantidade X de livros. E a verba era alta, né?
Mas quando eu olhei o material, eu falei, cara, não rola, é muito dinheiro, desculpa estar falando aqui, para o tipo de conteúdo que eles querem. Então eles pegaram já de uma outra empresa, fora do estado, olha que curioso, fora do estado, tá? Do estado de São Paulo. E que vinham cartilhas orientativas. Cada cartilha tinha 6 páginas no máximo. Era muito alto para poder adquirir 1000 exemplares dessa cartilha. Que não tinha instrução, que tinha conteúdo temporal, que já não era mais atual. Então nós fizemos uma nova proposta de livros de escritores daqui, inclusive de outras editoras também, e apresentamos. E não foi para frente. Então o que eles optaram por fazer? Deixaram esse projeto de lado e nós íamos levar ainda uma oficina de escrita para 30 alunos, com profissionais daqui. Isso gratuito. Tá? Além de espetáculo também com uma escritora nossa, que é a Alice Oliveira, né? Que é contadora de história, maravilhosa. Ela se propôs aí também para poder fazer todo esse aparato, fazer esse show lá, mostrar um pouco da cultura da contação de história. E foi reprovado. Simplesmente alegaram que não ia ser o suficiente, a verba que eles tinham já não servia mais para isso e que eles iam remodelar esse valor. Nós adaptamos ainda para o novo valor que eles apresentaram. A gente ia levar prejuízo, é óbvio. Mas a gente fez por quê? Por amor à cultura, por amor à arte. E nesse período a gente acabou recebendo a negativa de que não ia para frente o projeto. Mas, em contrapartida, esse dinheiro que seria para a cultura foi destinado para poder comprar acessórios, para poder fazerem... como é que esses materiais? Artesanato. Artesanato, mas não era um artesanato específico. Era algo que eles tinham uma tabela para cumprir, eles precisavam usar esse dinheiro e eles usaram com... não é bem bijuterias, eu não sei o nome. Mas foi mais destinado a brinquedos, a coisas... Isso, que não era nem lúdico. E o objetivo era ser para adolescência, para a escola, e não foi aberto ao público. Eu tive acesso, eu frequentei e eu descobri, até naquela época, que essa verba foi destinada para isso. O material que foi utilizado e foi levado para lá não foi bem aplicado, tanto que não compareceu ninguém para este evento em si. E aí a gente fica naquela pergunta, o que se fazer? Se a própria Secretaria de Educação não está se preocupando em realmente educar os seus alunos. Acho que você toca numa coisa difícil, né? Importante ao mesmo tempo, que é a falta de preparo dos nossos... gestores, quem nos comanda, né? Isso é um negócio... Muitos desses gestores não são da área, não são preparados. O processo político democrático brasileiro ele é muito confuso, né? Eu tenho que sempre acomodar os meus partidos que estão aliados comigo, né? Então eu tenho que dividir cargos e assim, geralmente você não tem gente preparada para aquele cargo. E aí é uma questão anterior, é uma questão de prioridade de país, né? Exato. Você vê, Mato Grosso produz tanto livro importante, né? 4 editoras, olha o tamanho disso. E você tem uma certa dificuldade de colocar isso para as escolas, né? E tem muitos escritores, tem muita gente escrevendo para criança, para adolescente, para adulto. Um momento muito rico da literatura mato-grossense. É muito rico. Eu conheço um monte de gente jovem escrevendo coisa pra caramba, né? Gente mais graduada escrevendo bastante, né? Enfim, isso tem que desaguar na sociedade, né? Como um rio caudaloso. Isso é tão sério que nós temos agora a Lei Marília Beatriz, né? Sim. Que contempla para que cada município tenha bibliotecas. Muitos municípios não têm bibliotecas. Não tem. Contempla para que a Secretaria de Educação compre livros de autores mato-grossenses. Mas, segundo o que o Leandro coloca, falando do mindset, da mentalidade, então a lei é um instrumento, mas se não houver essa sensibilidade, essa consciência... Eu não vou nem muito longe, eu acho que um pouco também, são sim de fato os gestores, eu não estou falando só dos gestores, quem está assumindo uma prefeitura, mas quem também trabalha lá dentro. Quando você fala, eu não lembro muito bem a data, mas eu lembro do dia que eu assisti o governador, o Mauro Mendes, junto com o Beto Doizão, que era o secretário de Cultura, onde para o final do ano, acho que do final de 2021 para início de 2022 foi liberado mais de 300 milhões, acho que foi até um projeto da primeira dama também, que conseguiu fazer esse projeto, voltado para a cultura, para a questão natalina, e só que não era só específico para o Natal, foi aberto para todas as prefeituras, e aquelas que quisessem incluir projetos culturais, também seriam contemplados. Então eu assisti essa apresentação, eu assisti a live do governador e ele, né, já liberando o edital para que as pessoas pudessem consultar. Então eu consultei e entrei em contato com umas 4 prefeituras. Pasme, das 4 prefeituras que eu entrei em contato.
o responsável pedagógico não sabia elaborar um projeto cultural. E quando eu propus a eles para que a gente pudesse elaborar e eles fizessem essa apresentação, eles também não tiveram interesse. Esse é um gargalo, né? Entende? Falta de Então, falta de projetos. preparo. falta de preparo, entende? Falta de preparo. Falta de preparo, falta de interesse, né? É uma porção de O coisas. sistema já detectou isso, sabe? Tem algumas organizações, algumas ONGs, algumas associações que estão se especializando em capacitar um público final da ponta, né? Porque, por exemplo, você tem gente muito simples da ponta, quem trabalha, por exemplo, com patrimônio imaterial, beira do rio São Gonçalo, né? Barro, que às vezes precisa de uma ajuda para escrever um bom projeto. Sim. Então tem organismos importantes da sociedade que estão trabalhando com isso, mas ainda é muito pouco. É muito Né? pouco. Os editais têm que ser mais simples, a possibilidade do acesso tem que ser mais direto, né? O crédito direto para o artista, para o escritor, para as editoras, para que o livro chegue na ponta, para que o livro chegue nas escolas. Não tem outra maneira de fazer as crianças lendo do que levar o livro para a escola. Sim. Não tem outra maneira. Sim. Porque eu ouvir coisas bacanas é levar música bacana para a escola. Se a gente não investir nessa moçada que está começando a vida agora, a gente vai ter sempre um gap, um delay, uma diferença, né, geracional terrível, né, de gente que consome cultura pela cultura de massa da internet e não tem acesso a livros. Isso é trágico. Maestro, Falando- a gente... Sim, Leandro. Não, falando do próprio livro do maestro, olha que material fantástico que pode e deve estar nas escolas hoje. Sim. Né? E aí o maestro aqui no Vivate... No Vivate. Vivate, Que é o terceiro capítulo. como que a maestra diz, é a parte mais ácida. É. Qual é a sua avaliação, maestro, hoje sobre o nosso contexto? Porque às vezes as pessoas falam, não gosto de falar de política. Nós somos seres políticos, né? Então, Isso é um assim, equívoco. eu posso evitar, e é desejável que se evite, falar de politicagem no sentido da ofensa, no sentido, mas nós precisamos discutir isso. Qual é a sua avaliação hoje sobre esse contexto? Do que precisamos, maestro? Que mentalidade falta? A gente, às vezes, ouve colocar a culpa apenas no governante. Sim, tem responsabilidades, mas nós somos aí 8 milhões de brasileiros. Nós temos em torno de 64 mil governantes, considerando as instâncias federal, estadual, municipal. Será que eles, de fato, conseguem manipular toda uma massa? Ou qual é a responsabilidade do indivíduo? Qual a responsabilidade nossa para que a gente possa sair desse contexto? Como estamos falando aqui, a arte afetada, a educação, sabe, precisa evoluir muito, a leitura, a escrita, nós temos muitas defasagens. Pega países pequenos que têm um índice desde de performance em leitura, uma redação bem escrita, cálculos matemáticos muito bem elaborados, e a gente, de repente, num país muito criativo, onde as pessoas têm um potencial fantástico, mas a gente tem muitos níveis de defasagem. Esse atual momento, qual é a sua visão? O que depende dos políticos, mas depende também do indivíduo, da sociedade, de uma forma geral, maestro? Jair, deixa eu segura um pouquinho, maestro. É que você falou 8 milhões de brasileiros. Sim. É mais, né? É mais de... Muito hoje mais. nós estamos em 100 e... Olha, eu não tenho a exatidão, chegamos a mas 180 mas já, acho que milhões, já de passamos, brasileiros? sim, mais de 200 mais de 200 milhões. né? Então já passamos. Mais já. de 200. 8 milhões. 8 milhões é um pouco mais que Mato Grosso. É um pouco mais que Mato Grosso. Mato Grosso tem 3 milhões. 180, então estamos, acho que o IBGE Passamos. vai nos dar agora o número mais Vem um acertado. novo censo Mas a gente está agora. entre 180 e 200, por aí. Eu acho, Jair, que a culpa é só nossa, enquanto sociedade. Antes dessa última eleição que a gente viveu agora, esse primeiro turno, e a eleição de governadores, deputados, foi feita uma pesquisa e, assim, o resultado é alarmante. Perguntaram assim, quem foi o seu último deputado federal que o senhor votou? Sem ser essa que passou agora, dia 2 de outubro. A outra, anterior, em 2018. Ninguém sabia. Quer dizer, você delega para uma pessoa e para um hall de pessoas, né? Governador, prefeito, deputado estadual, vereador, delega para essa pessoa a condução das políticas públicas que vão reger a sua vida e da sua família. E a partir do outro dia, você deixa de cobrar, de pedir explicações, isso de maneira geral na sociedade, né?
Sim. Tem aqueles que ficam em cima, que são importantes, mas assim, de forma geral, você não tem essa preocupação em cobrar daquele para quem você deu a prerrogativa de tomar decisão. Ontem eu vi um na sua meme, vida. até um exemplo que você está falando. A pessoa pegando santinhos, era meme. Eu estou escolhendo quem eu vou votar, mas isso é verdade. Isso é real, não é só meme. Isso Muitas é real. pessoas, ao ver Decide santinho, na hora, próximo à pega urna na que decide, rua. vou votar naquele ali. Então, Terrível. quando eu digo que a culpa é nossa, culpa da sociedade mal informada, é de uma sociedade às vezes relaxada, é de uma sociedade muitas vezes mal cuidada por essas pessoas eleitas por nós mesmos. Porque esse ciclo vicioso, ele interessa para quem não tem compromisso com as coisas que são importantes. Então, por isso que você vê, eu não me interesso pela política porque aquele é ladrão, aquele rouba, e vê casos, mas é um ciclo vicioso que, se a gente uma hora não parar e falar assim, não, eu não vou eleger mais, ou eu vou eleger e vou tomar conta do mandato daquele cidadão que está sendo pago pelo meu dinheiro público, né? E está fazendo coisas que por gerações terão impacto negativo, como essa questão. Se a gente não priorizar a educação no nosso país, nós não vamos sair desse ponto que nós estamos nunca mais. Como fez, por exemplo, a Coreia do Sul, uma revolução da educação, como fez a Alemanha pós-guerra, uma revolução na educação, como fez o Japão pós-guerra, países destruídos, que se reergueram por meio de um plano muito sofisticado de reeducar o país, renacionalizar a ideia de país. Então, assim, é muito trágica a situação brasileira hoje em relação à sociedade que não toma conta daquilo, e aí permite que gente da pior espécie nos conduza e nos dê o destino do nosso país e dos nossos filhos. Você acha que vai sobrar espaço para defender e discutir literatura nas escolas? Os caras não querem nem saber o que é isso. Então é muito trágico, é muito preocupante, e a gente precisa tomar conta do nosso futuro, porque senão a gente não vai sair desse buraco que a gente está, não. Infelizmente, os pilares principais, como educação, saúde, estão linkados à política de governo, não de Estado, não de estadismo. Então, nós temos, você da educação, professor, nós temos uma quantidade enorme de modelos educacionais vindos de fora para cá. Somos exemplos para o mundo inteiro numa série de estatutos, temos um sistema de saúde exemplo para o mundo, mas na prática há uma incoerência terrível, porque você vê as políticas são de governos, né? Até a gente tem uma coletânea de publicação da Polícia Civil, então o trabalho até da área da segurança para que a polícia, por exemplo, seja de Estado, não de governo. Porque se eles não cuidarem, vai ser de governo também. E sempre os governos mais ditatoriais tendem a instrumentalizar os órgãos de Estado para virar de governo. Sim. Exército, polícia, é sempre um arroubo, uma vontade de tomar aquilo para si. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí a gente traz para o lado da educação, por exemplo, a própria PJ, né, a Polícia Judiciária. A gente começou um projeto junto com o Humanos Editores chamado Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária, que é o direito policial. E qual é o objetivo dessa obra no Brasil? Hoje ela está em todo o Brasil, em âmbito nacional. Estamos indo para o 5º volume e a proposta são 10 volumes. É justamente trazer essa autonomia através do processo da educação para a Polícia Judiciária, porque elas não têm. Então eu não tinha nenhum conhecimento. Aliás, se eu falar para vocês qual que era o papel da Polícia Civil, eu não sabia. Eu não sabia até onde ela poderia ir, qual que é a relevância dela para o Estado, para a sociedade. E eu andei perguntando para pessoas comuns, para que serve a Polícia Civil? As pessoas não sabem responder. Para que serve um delegado da Polícia Civil, né? E aí você percebe que, além delas não terem autonomia, elas realmente estão sobre uma chancela de desconhecimento da sociedade, e elas são sempre muito acusadas, são sempre muito apontadas por questões que não se referem unicamente a elas. Estão tentando se desapegar. E eu fiquei naquela época, falei, cara, mas será que se der essa autonomia para a polícia, vai melhorar? Será que realmente vamos ter mais segurança? Vamos ter mais qualidade de vida? E você estudando essa obra, o Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária, é incrível.
Conhecimentos que eu nunca tive de direito, aliás, eu nunca estudei direito, eu sou formado em administração, li poucas coisas, mas em 5 livros eu comecei a ter conhecimento da área jurídica e policial de uma maneira que talvez tem policiais que estão lá dentro e não sabem. E como desconstrói a sua imagem de polícia, polícia também, né? Exato. Descortina uma série de preconceitos que a gente tem quando ouve falar em polícia, Muito. quando ouve falar em política, em político. Por isso que a gente tem que parar com os preconceitos, né? E estudar. E só se estuda com acesso à informação. Só se tem acesso à informação se tiver investimento em educação. Exato. Minha sobrinha, ela vai me matar se ela souber disso. Tá? Ontem ela não vai assistir, né? Manda, não manda o link pra ela. E ela é escritora da Humanos, tá? Então acho que ela vai assistir. Então ela vai assistir. Aliás, acho que o livro dela tá aí. Mostra aí, Jair, que é o Versa. O Versa, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse foi um dos últimos lançamentos. Procura a foto dela aí. Já que eu tô falando dela, mostra a foto dela. Aqui. Não, procurei que eu não lembro. Acho que é o primeiro, né? Abre aí. Então, o que acontece? Ela me ligou ontem e falou assim, tio, em quem que eu... tio, em quem que eu voto? É a primeira vez que ela vai votar, entende? Quantos anos? 18 ela fez. Eu falei, cara, e agora, o que que eu falo pra ela? Porque pela base da família, principalmente da escola, ela já deveria ter uma noção de política e ela não tem. E eu fui literalmente imparcial. Eu apresentei candidatos pra ela, daqueles que eu acredito, entende? Dentro de todo o contexto que eu estudei. Apresentei outros de acordo ao contexto que ela está inserida, pela região que ela está inserida, por pessoas que estão mais próximas a ela e candidatos também da região dela. E falei para ela, você está livre. Entende? A escolha é sua, de maneira bem consciente e estudando. Não se dá tempo de estudar a proposta de última hora. Mas deixei bem claro para ela, pelo burburinho que você ouviu por aí, tem como você ter uma noção. Entende? E aí ela tinha uma tendência muito grande de ir para um outro lado por causa da outra parte da minha família. Tá? Eu sou da literatura. Se eu falar para o meu irmão, preciso de uma biblioteca em cada município, ele vai falar, mas para que tanto livro assim? Então você já sabe, né? Como que funciona. Mas eu me dou super bem com ele. E a gente fala sobre esse assunto, sobre política. Só que ele não instruiu ela. Por um lado, achei até positivo. Então, ela por si só vai tirar as próprias conclusões. E aí, ela votou, é óbvio, né? E depois, a minha mãe falou assim pra mim, olha, Amanda votou e perdeu o voto. Eu falei, já sei em que a Amanda votou. Foi inteligente. Eu falei, mãe, ela não perdeu o voto. Ela tá começando a perceber o que é política. Ela tá fazendo as próprias escolhas dela baseado pelo que ela conseguiu captar. É diferente de eu votar por... Como é que a gente fala? Muitos ainda votam pelo que está nas estatísticas. Melhor nas estatísticas, né? Não, vou votar, se fulano de tal ganhou, eu votei nele. Tem muito disso, né? Mas eu achei uma responsabilidade muito grande. Ter que falar para ela de última hora em quem ela poderia votar. Sendo que o ideal seria ela já ter pesquisado desde antes, mas esse é um processo do qual a gente está falando de educação. De educação. Educacional. De verdade. Educação. Discussão em escola sobre o processo político, né? sobre o contexto do Brasil. É preocupante, mas tem saída a situação do país. A gente precisava fazer uma grande revolução e a revolução só virá pela educação. Sim. Sem dúvida. Gente, olha, estamos conversando aqui com o maestro Fabrício Carvalho e esse podcast você pode rever depois pelo Facebook o nosso Cast do Bom. No Cast do Bom, Cast isso. do Bom, aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Nós já estamos aqui a nossa Cast do Bom. Você pode acompanhar as melhores partes no Instagram também, do melhordanoticia.com.br, né, também pelo site. E o maestro Fabrício está aqui hoje apresentando, estamos fazendo um bate-papo aqui sobre um monte de assuntos, né, maestro? Coisa boa. Mas a gente já está indo para o final do nosso podcast. Eu gostaria, maestro, que tem uma parte aqui, eu gostei todo do seu livro, mas uma parte aqui muito bacana, que nós estamos na última semana da novela Pantanar. Né? E o maestro faz aqui tem 2 capítulos, inclusive, olha, não vou contar não, você vai ler aqui 2 capítulos onde o maestro, como músico, né, como conhecedor de causa, faz, inclusive, posso dizer uma crítica, maestro? Sim, claro, né, claro. Sobre a trilha sonora, que para quem acompanhou a primeira versão de Pantanal, é uma trilha assim, inesquecível. Maestro, comente um pouquinho sobre o que motivou você a escrever sobre essa trilha da novela Pantanal. Os dois artigos que eu falei sobre o Pantanal, primeiro foi sobre o território, né? Eu escrevi primeiro o território para contextualizar, para quem não mora em Mato Grosso, né, o que é o Pantanal hoje, né?
O Pantanal ficou muito em voga nos últimos 2, 3 anos passados por conta das queimadas, né? Nunca se perdeu tanto o território do Pantanal por um processo terrível que a gente passou, com queimadas horríveis aqui em Mato Grosso do Sul. Então, eu chamei primeiro a atenção para o Pantanal, o território, né? Da falta do cuidado, da falta do bem-querer com um território tão importante para nós, para a fauna brasileira, né? Para a riqueza cultural brasileira, né? O Pantanal é berço de temas importantes, né? De discussão mundial. Então, chamei a atenção para o território para falar também do Pantanal do Marcos Viana, da novela Pantanal, né? E aí eu abordo um pouco os dois Pantanais, as duas versões da novela Pantanal, né? A de 1990, né? A antiga Rede Manchete, né? Que não existe mais, que foi um deleite em termos de velocidade de imagens, de qualidade de imagens, né? Numa época ainda que a gente não tinha tecnologia, não tinha drones, eram imagens feitas de helicóptero. Sim. E a direção do Jaime Monjardim, quer dizer, ele muda um pouco o contexto da qualidade das imagens, ele diminui a velocidade das novelas gravadas no Rio de Janeiro, aquela loucurada, o mundo cosmopolita. Não, ele joga lá no chão, ele traz temas um pouco do universo, da coisa do universo impossível, né? Uma coisa meio Gabriel Garcia Marques, da mulher que vira onça, né? Enfim, ele dá aquela misturada, né? E a trilha é de um amigo querido chamado Marcos Viana, um compositor mineiro, que também explode como compositor com a trilha de Pantanal da novela, né? E o Marcos conta pra gente que ele recebia os vídeos cassete, na época videocassete, né? As fitas cassete, e com as imagens do Pantanal, e ele escrevia em Minas Gerais, ele mora em Belo Horizonte, né? E sem nunca ter pisado no Pantanal. Então é de uma genialidade, eu chamo a atenção para a genialidade dele, né? E aí quando a Globo compra os direitos da novela e fez o remake agora, né? Tá concluiu semana passada. Não aproveita a obra do Marcos, né? Aproveita o roteiro, aproveita, né, do Benedito Rui Barbosa. Quem faz a adaptação é o neto do Benedito Rui Barbosa. E aproveita só a canção de início, né? Da trilha de Pantanal. Da abertura, né? Da abertura gravada pela Maria Bethânia, né? Aliás, ficou ótima a versão. Mas eu faço uma crítica dizendo o seguinte: muito da magia da novela Pantanal lá da década de 90, que transformou, né, a história da novela brasileira, tem da música do Marcos Viana. Então, quando você não traz isso, você deixa muito daquele processo imaginário que foi construído na década de 90. Então eu faço uma crítica trazendo os filmes, trazendo as trilhas e defendendo, não é porque é meu amigo, mas é porque é um grande compositor da história da música brasileira. Recomendo que leiam, recomendo que ouçam a trilha, tem no YouTube, de Pantanal, de Marcos Viana. E se quiserem ler a crítica, eu vou ficar muito orgulhoso também. E eu coloquei a trilha esse tempo atrás para ouvir, porque realmente eu lembro. Então, desde quando começa a novela Pantanal, me remete àquela trilha, entende? Isso é automático. É igual cheiro. É exatamente. É igual gosto. Você ouve aquela novela, você vê as imagens, naturalmente te remete. Sim. Você ouve a música do Marcos Viana, você fecha o olho, você vê cenas do Pantanal. É tão natural. E é um pouco que eu tento escrever isso e ficou talvez um dos melhores artigos do livro. E está na história. Jair, só uma curiosidade. Já sabe que a antiga Rede Manchete ela foi vendida, né? Acho que tem mais de 8 anos, se eu não estou equivocado. Ela foi vendida de 15 a 20 mil reais. Você acredita? O CNPJ dela. Era uma massa falida, né? Era. Bem cheia de problemas. Eu estava entrevistando a Maite Proença, eu contei para ela. Eu comprei da Rede Manchete na época a última novela que ela gravou, e é tudo em fita cassete mesmo, né? Vinha o pacote, ela falou, olha, gente, não tem mais, foi se perdendo tudo isso, né? Então, quem
os materiais não são como hoje, não estão bem preservados. Né? Não estão na nuvem, né? Agora, tem um fator pitoresco da novela Pantanal. Era para ter sido na Globo em 1990, você sabe disso, né? Sim. E aí, há poucos dias, fiquei sabendo até a briga que houve entre o diretor e o próprio autor da novela, dentro da aeronave, em cima do Pantanal, tiveram que voltar para o Rio. Então, e aí hoje é que a Globo, na época, não acreditou, né? O diretor não acreditou. Imagina o investimento de levar atores, atrizes, produção lá para o meio do Pantanal. Imagina o que é isso na década de 90, que você não tinha tanta... E hoje, com toda a tecnologia para captação de imagens, pena que não conseguiu pegar todo o cenário daquela época, né? Porque hoje realmente temos uma destruição no Pantanal. E hoje você tem imagens lindíssimas, inclusive a novela faz a crítica também, isso foi muito positivo por parte da novela, mas eu sinto falta da trilha do Marcos Viana. Eu sou um defensor dos amigos e tá escrito faz falta, sim. Gente, está aqui literalmente outros ensaios, além dos musicais que o maestro realiza, arte, sociedade, política. Basta acessar o site humanoseditora.com.br. Está nas livrarias também da cidade, não é isso? Está nas livrarias da cidade você também. Acessa. Você possivelmente vai encontrar em várias partes do país, porque a gente tem 2 distribuidoras nacional, né? A Dizal e esqueci o nome da outra agora, mas que também está distribuindo em âmbito nacional. E quando encontrar o maestro Fabrício por aí, ele dá um autógrafo, não é isso? Não, prazer, maior prazer do mundo. Gente, olha, no próximo podcast eu vou falar sobre os nossos últimos lançamentos, mas eu quero deixar aqui um convite, não é isso, Leandro? Este livro aqui, O Livro Amarelo, gente, esse é um projeto social. Aqui o Leandro, eu vou pedir que ele fale um pouquinho, porque ele é o organizador desta obra. Leandro, fala para nós, Setembro Amarelo passou, mas este é O Livro Amarelo. E aí, Leandro? A primeira questão que a gente pensa sobre o Livro Amarelo, Jair, Fabrício, que está aqui, todo mundo que está nos assistindo, é o seguinte: o índice de suicídio é muito grande no mundo, né? Não é só no Brasil. E não é porque passou Setembro Amarelo que as pessoas esqueceram, elas não vão cometer suicídio. Então o objetivo do livro é realmente pegar e desfragmentar o Setembro Amarelo e trabalhar ele em todos os meses do ano, com palestra, estou falando sobre prevenção, né, em relação ao suicídio. Aqui no livro a gente traz dicas de como identificar quem está com pensamento suicida, como fazer para poder conversar com essas pessoas, para poder desviá-la desse pensamento, né? Pessoas que já estão em crise, o que a gente pode fazer? Você perguntar como é que você faz, né, para alguém que está prestes a pular de uma ponte, o que você vai falar, o que você vai abordar? O Livro Amarelo, mostra aí, Jair, para eles, o Livro Amarelo ele vai trazer aspectos, né, orientativos de como a gente deve fazer, de como a gente tem que reagir e agir. E o mais interessante é que ele é um livro de fácil acesso para toda a população. É um livro distribuído gratuitamente, nós fizemos 1000 exemplares, né, pelo incentivo à lei Aldir Blanc, foi um valor remanescente da lei no final do ano passado. E aí agora a nossa meta é conseguir patrocínios com empresas privadas para que a gente continue imprimindo este livro gratuitamente. Então assim, ele já está em todo o Brasil, vários estados entraram em contato, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro também adquiriram caixas desse livro para poder fazer trabalho, né? Porque o Corpo de Bombeiro tem um trabalho bacana que é a conversação para quem está prestes a cometer o suicídio. Então é um livro voltado e focado especificamente para prevenção, né, aos riscos do suicídio. E E estamos fazendo um trabalho também, né, Leandro, de formiguinha mesmo. Só no mês de setembro a gente visitou mais de 1000, a gente falou para mais de 1000 pessoas em escolas, faculdades, as instituições chamam. Agora, é isso, maestro. Eu penso que o que a gente puder fazer, né? Só para completar, agora na quarta-feira, né, depois de amanhã, né, a gente está indo para Santo Antônio de Leverger, a convite do Ministério Público e da Prefeitura de lá para poder falar com os servidores, né, sobre este tema. Então foi bacana porque acabou o Setembro Amarelo e teve gente que me perguntou, mas agora a gente está no Outubro Rosa, né? Que bom, vamos cuidar, temos que fazer prevenção também, temos que falar para a mulherada realmente, né, ir em busca dessa prevenção. Homens também. Só que aí eu falei numa das palestras um alerta muito interessante. Como que é o preparo psicológico hoje das pessoas ao descobrirem que estão com alguma enfermidade? Tem pessoas que psicologicamente não estão bem. E então, por isso que nós temos que trabalhar, falar sobre depressão, falar sobre suicídio. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante. E assim, eu quero dar esse destaque porque não basta simplesmente criticar. É possível também fazer. Né? Então, quando você escreve um livro como esse, disponibiliza 100 cursos e conversa, você faz muito mais do que o poder público. Sim. Porque o seu poder é o poder social. Então, parabéns. Tem o meu apoio e o meu incentivo para a gente continuar a esse trabalho importante. Bacana. Muito e o livro pode mestre. ser baixado, tá, gente? Gratuitamente Isso. no site humanoseditora.com.br. Ok?
Então, Leandro, vamos para o final do nosso podcast, querido maestro. Obrigado, querido. Muito obrigado. Queria agradecer mesmo. publicamente ao Humanos, que me recebeu com muito carinho, um neófito na escritura e nos escritos, e me recebeu com muito carinho, com muito profissionalismo, tá? Então, quero deixar um abraço a todos e dizer que tire o seu projeto da gaveta, escreva assim e procure a Humanos. É uma editora muito acolhedora, muito correta e que dá o suporte para que você tire as suas ideias do papel e faça um trabalho importante. Então, parabéns, muito obrigado por vocês me acolherem na Humanos e eu espero continuar sempre. Prazer é nosso, uma grande honra, maestro. Sim, nós é que agradecemos, né, a esse trabalho maravilhoso que a gente recebeu. Muito obrigado. E vamos conversar depois sobre novos projetos? Novos projetos. Quem sabe novos livros, novos ensaios. Muito obrigado, querido maestro. Obrigado Leandro, muito obrigado. Jair, eu que agradeço. Obrigado você, obrigado quem está nos assistindo. E como eu falava no Sacola Humanos, né, porque eu lembrei. Mas antes eu posso falar uma coisa? Pode. Gente, pessoal, a gente está passando por um momento bem complexo. Difícil, na verdade, né? Só que o mais difícil é ver a falta de empatia entre as criaturas humanas. Porque nós estamos vendo amigos se separarem, famílias não se conversarem. Sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Porque isso passa. E aí depois vem o arrependimento. Só que a gente não precisa chegar até arrependimento. A gente precisa de fato aprender a respeitar. A gente precisa de fato ter empatia para com o próximo. Se importar mais com o lado humano da criatura. Porque todos nós temos sentimentos, temos emoções, temos escolhas, temos ideias, temos ideais e ideologias. Estamos no mundo em que estamos repleto de evolução, construindo todos os dias. E não se constrói nenhum mundo, não se evolui nem espiritualmente, nem intelectualmente, nem eticamente, desrespeitando as opiniões de outras pessoas. Como é que a gente tem que fazer? Apenas se resguardar. Faça prece, faça oração, isso não é clichê. Mas se importe mais com a criatura humana, se importe mais com o teu próximo. Faça as tuas escolhas, principalmente agora dia 30, faça de maneira decente, mas sem levantar um dedo contra o teu próximo. Porque é assim que a gente começa a ter um Brasil diferente, um mundo melhor, e assim nós realmente podemos cobrar dos nossos governantes postura, ética e respeito. Porque uma vez que eu falo contra o outro, eu também estou entrando na mesma vibração negativa. Não existe ninguém que está ganhando nessa história. Todo mundo está perdendo. Um beijo no coração e até o próximo podcast Humanos Literário. Muito bem, Leandro, obrigado. E Leandro termina falando de uma coisa fantástica, que é a empatia. Gente, nós precisamos normatizar a empatia. Pense nisso, tá bom? Olha, você pode nos encontrar, o podcast, o Cast do Bom, o podcast Humanos Literário, nas redes sociais de O Bom da Notícia. E logo, logo pode acessar as redes sociais da Humanos Editora, também estaremos lá, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo podcast.